Poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente. Já a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deverá ser produzida. Um dos fatores exigidos para a legalidade do exercício desse poder consiste na adequação da conduta escolhida pelo agente à finalidade que a lei expressa. Se a conduta eleita destoa da finalidade da norma, é ela ilegítima e deve merecer o devido controle judicial. Os atos discricionários podem sofrer controle judicial em relação a todos os elementos vinculados, ou seja, aqueles sobre os quais não tem o agente liberdade quanto à decisão a tomar. Exemplos: um ato praticado por agente incompetente, ou com forma diversa do que a lei exige, ou com desvio de finalidade. O controle judicial não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Desse modo, o controle judicial alcançará todos os aspectos da legalidade dos atos administrativos, não podendo, todavia, estender-se à valoração da conduta que a lei conferir ao administrador. No entanto, a doutrina moderna tem considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam um verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta. A fim de que seja verificado se a administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins de conduta, ou com o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como por exemplo o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso. Quanto às limitações ao poder discricionário, um dos fatores exigidos para a legalidade do exercício desse poder consiste na adequação da conduta escolhida pelo agente à finalidade que a lei expressa. A liberdade que a lei dá ao administrador para escolher a melhor opção não pode justificar o desvio de poder. Outro fator é a verificação dos motivos determinantes da conduta. Se o agente não permite o exame dos fundamentos de fato de direito de mobilizar sua decisão em certas situações em que seja necessária sua averiguação, haverá, no mínimo, a fundada suspeita de má utilização do poder discricionário. Por fim, é importante ressaltar a diferença de discricionariedade e arbitrariedade. Enquanto atua nos limites da lei que admite a escolha segundo os critérios de conveniência e oportunidade, o agente exerce sua função com discricionariedade, e sua conduta caracteriza-se como inteiramente legítima. Ocorre é que algumas vezes o agente, a pretexto de agir discricionariamente, se conduz fora dos limites da lei, ou em direta ofensa à mesma. Assim, o agente comete arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de anulação. O ato arbitrário é sempre uma forma de abuso de poder.